Bom, turma, então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, né? E vocês podem consultar posteriormente lá no Google Sala de Aula, né? Então a gente vai fazer a correção da atividade número 5, que é a atividade que eu enviei por último para vocês, né? Na semana passada, na quinta-feira. Então vamos ver. Questão 1. Descreva o que são solução, soluto e solvente. Alguém pode me dar a definição disso? Alguém pode me descrever o que é solução, soluto e solvente? Bora ver? Quem vai responder essa questão aí, gente? Em relação à definição. Ninguém. Não acredito. Meu pai. Enfim, gente. Então, o que seria solução, soluto e solvente? Como eu falei para vocês, né? Quando a gente cria um agregado de substância, vou evitar, viu, falar mistura, porque mistura tem uma definição diferente. Então, quando a gente tem um agregado de soluções, né, de substâncias, vão existir determinados comportamentos, né, uma em relação à outra. Vai existir uma substância que vai ser dissolvida e vai existir uma substância em que vai dissolver a outra. Então, quando isso acontece, eu tenho um sistema, né, e esse sistema é chamado de solução. Então, quando a gente dissolve o sal dentro de água, o açúcar dentro de água, o suquinho de pacote dentro de água, enfim, né? Então, eu tenho um solvente, que é aquele meio líquido, em que eu vou e despejo, né? Um determinado tipo de soluto, né? Um determinado tipo de sal. Então, a gente pode dizer assim, né? Que solução é um sistema homogêneo de substâncias em que uma dissolve a outra. Soluto é a substância dissolvida, enquanto solvente é a substância que dissolve, viu? Então, sempre bom também a gente observar essa questão do homogêneo, viu? Então, eu não vou conseguir diferenciar uma em relação à outra, a menos que eu acrescente muito soluto e aí ele começa a se depositar no fundo do meu sistema, né? No fundo do recipiente que eu estou utilizando. Então, a priori, eles são sempre homogêneos, viu? A gente só consegue ver, no caso, a parte heterogênea, caso haja um excesso, né, de soluto dissolvido no meio do meu solvente, né, no meio do meu sistema. Então, é isso. A solução é um sistema homogêneo de substâncias em que uma dissolve a outra. Soluto é a substância dissolvida, enquanto solvente é a substância que dissolve. Então, não tem como esquecer. Questão number 2. Deixa a professora estar poliglota hoje. Foram preparados em um laboratório duas soluções, A e B. A solução A foi preparada com 50 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, dissolvidos em 200 ml de água, enquanto a solução B foi preparada com 10 gramas do mesmo sal em 400 ml de água. Qual das soluções é mais concentrada? Por quê? Então, para a gente resolver essa questão, gente, primeiro a gente tem que determinar a concentração delas, né? Para a gente poder fazer o comparativo. Então, vamos ver aqui, ó, da solução A. Vamos ver aqui da solução A. Os dados da solução A. Diz o quê? Ó, que foi utilizada, ó, ela foi preparada utilizando 50 gramas de cloreto de sódio. Então, eu sei que a massa do meu soluto é 50 gramas de sódio. 50 gramas, né? Dissolvidos em 200 ml de água. Então, esse é o volume da minha solução. 200 ml. Beleza. Enquanto a solução B, vamos anotar aqui os dados da solução B. Vou até diferenciar aqui. Solução B. Então, a solução B foi preparada o quê? Ó? Utilizando 100 gramas do mesmo sal, né? Do cloreto de sódio. Então, vamos guardar aqui essa informação. 100 gramas. 100 gramas do mesmo sal e 400 ml de água. Então, eu sei que o volume da minha solução é 400 ml. Para a gente relembrar, gente, as fórmulas das concentrações, a gente tem 3 variações, né? A primeira variação da fórmula de concentração, ela relaciona a massa
com o volume, a massa do soluto e o volume da solução. Na outra variação, a gente tem o quê? N, que é a minha quantidade de matéria, dividido em quê? Dividido pelo volume da minha solução, né? Então, N vai ser a quantidade de matéria dividido pelo volume da solução. E a terceira variação da fórmula de concentração, ela vai relacionar quem? A massa do meu soluto pela massa molar dele, Mzão, vezes o volume. Então, eu tenho essas três variações de relação, né, de concentração. Então, eu posso relacionar, na primeira aqui, a massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. Na segunda, a quantidade de matéria dividido pelo volume da solução. E na terceira, eu tenho a massa dividido pela massa molar do produto vezes o volume da solução. E é sempre bom a gente ter na nossa cabecinha que sempre quando eu relacionar massa do soluto com a massa molar dele, eu vou estar falando de quem? Eu vou estar falando de quantidade de matéria. Então, essa fórmula 3, gente, é como se fosse uma abertura da fórmula 2, viu? Enfim, então, vamos guardar essas informações na cabeça da gente. Então, vamos determinar a concentração da solução A e da solução B. Se está me dando massa e está me dando volume, então eu não preciso nem complicar muito. Eu não vou precisar utilizar essa fórmula 2 nem essa 3, né? Eu vou utilizar essa fórmula 1. Então, vamos ver aqui. Então, a concentração da solução A vai ser o quê? A massa, que é 50, dividido pelo volume. Qual é o volume? 200 ml. Beleza. Então, a concentração da solução A vai ser 50 dividido por 200. Segundo os meus cálculos, 50 dividido por 200, vamos botar até um zerinho aqui, fica 5 dividido por 20. Então, 5 dividido por 20 vai dar 0,25. Qual é a unidade que está sendo utilizada para representar a massa? Grama, né? E a unidade que está sendo utilizada para representar o volume é o ml. Então, vai ficar 0,25 gramas por ml. Então, essa é a concentração da solução A, beleza? Vamos ver agora a concentração da solução B. Vamos usar a mesma formulazinha. Então, a concentração vai ser igual a massa, que é 100, dividido pelo volume, que é 400. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta outro zero. Vai ficar 1 dividido por 4, né? 1 dividido por 4, segundo os meus cálculos, dá 0,25. A unidade que foi utilizada aqui, grama. E a de volume, ml. Beleza. Então, a concentração da solução B é 0,25 também. Agora, a gente olha. A concentração do A, 0,25 gramas por ml. E da solução B é o mesmo valor, 0,25 gramas por ml. O que a gente pode entender a partir disso, gente? Que não tem, né, nenhuma concentração mais concentrada, nenhuma solução mais concentrada do que a outra. Por quê, gente? Porque elas apresentam o mesmo valor de concentração, a mesma proporção. Não é porque uma tem uma quantidade menor, ó, lembrem do que eu disse para vocês, até quando eu gravei aquele videozinho, acho que foi no videozinho que eu enviei para vocês, ou foi durante a aula, eu falei que a concentração, às vezes, ela independe da questão da quantidade de soluto e do volume da solução, porque vão existir soluções, ó, para vocês verem aqui, ó, que eu utilizei uma menor quantidade de soluto, mas em compensação também eu utilizei um menor volume, né, de solução. E aí ela apresenta o valor. E no outro, ó, eu aumentei a massa do meu soluto, mas também eu aumentei o volume da solução. Então, quando eu estabeleço a relação, eu percebo, ó, que mesmo que uma utilize uma quantidade menor em relação à outra, ainda assim eu tenho, né, um valor de concentração que são iguais. Então, ó, na proporção, elas são as mesmas, viu? Só que, no caso, o volume da minha solução e a quantidade de soluto são diferentes. Mas isso pode acontecer, viu? Então, nesse caso aqui, ó, nenhuma é mais concentrada. Nenhuma, né? Pois o quê? Pois ambas apresentam, letra feia, apresentam o mesmo
valor de concentração. Ou seja, né, elas apresentam a mesma proporção entre elas em relação ao soluto e o volume da solução. Concentração. Beleza, então não tem uma, né? Não tem nenhuma mais concentrada do que a outra. Alguma dúvida em relação a isso? A hora de perguntar é agora. Parece que não há dúvidas, né? Enfim, qualquer coisa vocês gritam. Então, questão 3. Calcule a concentração em mol por litro. Vamos guardar essa informaçãozinha. De uma solução que foi preparada utilizando 25 gramas de nitrato de potássio em água, produzindo 1,5 litro de solução. E aí é dada a massa molar do nitrato de potássio, que é 101,1 gramas por mol. Vamos atentar um detalhe. O que é que está sendo pedido aqui para a gente calcular a concentração? E a concentração é dada em quê? Em mol por litro. Então, vamos guardar essa informaçãozinha aqui, ó. Eu quero a concentração, né? Em mol por litro. Então, é isso que eu vou ter que descobrir. O que é que me foi dado na questão? Ó, diz que a solução foi preparada utilizando 25 gramas de nitrato de potássio. Então, a massa do meu soluto, né? É 25 gramas. O que é me dito também na informação? Produzindo 1,5 litro de solução. Ó, então, 1,5 litro quer dizer o quê? Que é o volume da minha solução. Então, 1,5 litro. Beleza. Aí diz aqui também o quê? A massa molar, né? A massa molar do nitrato de potássio. 101,1. Então, vamos anotar aqui. A massa molar é igual a 101,1 gramas por mol. Beleza, vamos raciocinar aqui agora. Eu tenho aquelas 3 variações de fórmula de concentração. Vou reescrever aqui, ó. Concentração massa pelo volume. Concentração quantidade de matéria dividido pelo volume. E a outra, a terceira variação. Deixa eu ajeitar aqui minha mesinha. Que é a massa do soluto dividido pela massa molar dele. Vezes o volume da solução. Então, eu tenho essas 3 variações aqui da fórmula de concentração. Beleza. A questão quer que eu diga o quê? A concentração em mol por litro. Para eu determinar alguma coisa em mol por litro, para eu determinar essa questão do mol aqui, eu estou fazendo referência ao quê? A quantidade de matéria. Se eu estou falando de quantidade de matéria, eu tô falando de quem, gente? Do Nzinho, né? E para eu determinar o Nzinho, eu tenho que relacionar quem com quem? A massa do soluto com a massa molar dele. E é isso, né? E aí eu determino o meu Nzinho. Ora, qual é a questão que tá me dando aqui? O valor da massa, o volume e da massa molar? Ora, então eu posso entender que para eu poder determinar a quantidade de matéria, eu tenho que utilizar que fórmula? Ó, essa variação minha aqui, ó, a terceira. Então, eu vou usar essa formulazinha. Então, a concentração vai ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar dele vezes o volume da solução. Então, vamos ver aqui. A concentração vai ser igual. Quem é meu Mzinho? 25. Espera lá que tem gente entrando. Então, a massa aqui vai ser 25. A massa molar dele, ó, que a questão me deu. 101,1 vezes e o volume 1,5. Beleza, agora é só desenvolver. Então, a concentração vai ser igual. Bora trabalhar logo com esses números aqui de baixo, enfim, porque eles vão ser multiplicados, né? E são um número com vírgula. Então, eu repito 25 em cima e eu vou multiplicar 101,1 vezes 1,5. Segundo os meus cálculos, 101,1 vezes 1,5 vai dar 151,65. Então, bora fazer a divisão agora. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Então, concentração vai ser igual 25 dividido por 151,65. Segundo os meus cálculos, vai dar 0,160. 166. Pode arredondar aqui. E vai dar um númerozinho bem grandinho, né? Então, aqui,
Eu não relacionei massa e massa molar, então quer dizer que eu vou dar, né, minha concentração em mol. A unidade de volume utilizada foi litro, né? Então vai ser mol por litro. Então vamos ver aqui, ó, a concentração é 0,165. Qual é aqui a alternativa que satisfaz? A letra C, né? Aliás, letra C não, letra E, que é 0,16, né? Então a gente vai marcar essa alternativa E, 0,16 mol por litro. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Falem agora ou calem-se para sempre. Parece que não, né? Então eu vou seguir o baile. Então vamos ver aqui. Questão 4. Determine o volume final de uma solução que apresente concentração igual a 1 mol por litro, sabendo que foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio. E aí a massa molar do cloreto de sódio 58,5 mols, né? Gramas por mol. Aí tem aqui a alternativa A, 5 litros, 2,5 litros, 2 litros, 1 litro e meio litro. Então, a questão que é o quê? Que a gente determine o volume final. Ora, se ela quer que eu determine o volume final, então quem vai ser descoberto aqui, ó, é o meu Vzinho. Agora vamos ver o que é que a questão me dá de informação. Ela diz o quê? Que a presente é concentração igual a 1 mol por litro. Que apresente concentração. Então, eu sei que a concentração vai ser o quê? 1 mol por litro. Beleza. Sabendo que foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio. Ora, o cloreto de sódio vai ser o meu sal dissolvido, né? Então, vai ser a massa do meu soluto. Então, vai ser meu Mzinho. Qual o valor? 117 gramas. Beleza. Agora, qual é a outra informação que me foi dada? A massa molar dele, né? Cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Então, vamos anotar aqui. Emissão. 58,5 gramas por mol. Beleza. Bora ver aqui, ó. Então, eu tenho quais informações? Eu tenho a concentração, eu tenho a massa molar, mas só não sei o volume. Ora, só de cara aqui, vendo uma fórmulazinha que pode relacionar essas 4 informações, é aquela terceira variação, né? Então, a concentração vai ser igual a massa, dividido pela massa molar, vezes o volume. Que aí, ó, eu já tenho o valor da concentração, já tenho o valor da massa do meu soluto, tenho o valor da massa molar dele, e só vai me faltar o quê? O volume, que é justamente o que eu quero descobrir. Professora, mas eu poderia utilizar aquela formulazinha do N dividido por V? Poderia, mas aí de antemão, tu já teria que fazer aquela divisãozinha, ó, da massa dividido pela massa molar. Então, como de qualquer forma tu já vai utilizar aqui, então a gente faz aqui, viu? De qualquer forma, depois a gente ia ter que chegar na outra. Então, a gente faz pelo caminho que já me fica à vista, né? No caso, relacionando eles 3 aqui de cara de uma vez só. Então, vamos ver aqui. É só substituir cada um nos seus lugares. Então, quem é o meu Czinho? 1. Quem é a minha massa? A massa do meu soluto? Ora, 117. Quem é a massa molar dele? 58,5. Vezes quem é o volume? Ora, é o que eu vou descobrir. Então, eu deixo aqui. Beleza. Então, fica 1 é igual a 117 dividido por 58,5 vezes B. A matemática me permite usar de um artifício aqui para facilitar o meu serviço. Que artifício? O 1 está em cima de um lado da igualdade. O V está embaixo do outro lado da igualdade. Então, eles estão inversos, né? Eles estão em lugares diferentes. Então, eu posso fazer o quê? Ó, trocar eles de lugar. O V vem para cima. O 117 se mantém onde ele está. O 58,5 também se mantém. E o 1 vem para o lugar do V. E eu organizo o meu cálculozinho assim, beleza? Agora, bora resolver aqui, ó. Então, V vai ser igual.
58,5 vezes 1 vai dar 58,5, viu? Então, deixa eu só repetir ele aqui. 58,5. E o 117 se mantém onde ele tá, que é em cima. Agora, bora ver aqui, ó. O V vai ser igual 117 dividido por 58,5. Segundo os meus cálculos, 117 dividido por 58,5 vai dar 2. Se eu tô falando em volume, então eu tô falando dessa unidade que foi utilizada lá na concentração, ó, que foi litros. Então, vai ser 2 litros. Então, esse é o volume final, né, da minha solução, 2 litros. Então, qual é a alternativa? Letra C de cachorro. Letra C de cachorro. Então, essa é a alternativa correta. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Como eu disse, falem agora ou calem-se para sempre. Parece que não, né? Enfim, então, essa é a correção da nossa atividade. Deixa eu parar de gravar aqui a aula.